Olá, dando continuidade às nossas aulas das semanas anteriores, essa quarta semana, ela é uma semana onde vai ser um compilado de todas as leituras realizadas, né? Vocês vão ter o primeiro encontro presencial, dia 20 agora, onde foi encaminhado questões dirigidas, ou seja, questões que foram elaboradas para os teóricos estudados até o momento. E aí nós vamos fazer uma rápida explicação das questões, como vocês dialogarem sobre essas questões e tentarem responder de forma sintética, utilizando a capacidade de síntese de todos vocês após as leituras, dialogando em grupo e depois elaborando uma questão, certo? As nossas questões dirigidas, ela inicia no primeiro momento com o nosso primeiro clássico estudado, Durkheim, né, pensando como Durkheim elaborava o seu pensamento em relação à educação como um fato social. Então, a primeira questão, ela vem perguntar por que, segundo Durkheim, a educação pode ser considerada um fato social. É importante vocês dialogarem, lembrarem das leituras, tendo como ponto principal as características que Durkheim elencou, para que, de fato, você olhasse para aquele fenômeno e aquele fenômeno social fosse considerado um fato social. Lembrando dessas três características, então vocês irão dialogar e elaborarem uma resposta, né, uma síntese, uma resposta em relação ao porquê Durkheim pensava a educação como um fato social. Na segunda questão, explique qual a relação entre consciência coletiva e consciência individual. São dois argumentos que Durkheim também vai construir dentro do seu processo de análise da sociedade, da sua época, quando, de certa forma, o processo de socialização é um processo de construção dessa consciência, né, tanto da consciência individual como da consciência coletiva, e como elas estão interligadas. Então, você vai elaborar uma resposta trazendo de forma explicativa o que seria consciência coletiva e consciência individual na perspectiva durkheimiana. Na terceira questão, nós vamos ter o que Durkheim chama de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. São dois conceitos também trazidos por esse teórico, onde ele vai dar, inclusive, exemplos em que modelos de sociedade nós temos presente, né, de forma mais efetiva a solidariedade mecânica e por que ele chama de solidariedade mecânica. E, pensando na sociedade moderna, não é, no processo de mudança, de evolução, de desenvolvimento, de divisão social do trabalho, ele vai trazer essa outra forma de interação entre os indivíduos, que seria a solidariedade orgânica. Então, o grupo vai refletir, vai pensar um pouco sobre o conceito de cada solidariedade, mecânica e orgânica, e explicar cada um. Explique por que, na quarta questão, Durkheim diz que quanto maior for a divisão do trabalho, né, haverá um enfraquecimento da consciência coletiva. Então, é importante que vocês possam fazer essa relação quando ele diz sobre a divisão do trabalho, onde na sociedade, sobretudo na sociedade moderna, essa divisão do trabalho vai ficando cada vez mais específica, né? Os indivíduos vão se tornando cada vez mais especialistas, né, dentro daquela atividade realizada. E porque ele vai dizer que essa divisão do trabalho enfraquece a consciência coletiva, ou seja, essa consciência que organiza o todo social. Na quinta questão, vocês vão elaborar uma resposta em conjunto, o grupo, mas uma resposta que é a opinião do grupo. Então, em sua opinião, quais problemas podem surgir quando o indivíduo é educado apenas para se adaptar a uma função que irá desempenhar na divisão do trabalho social? Então, vocês vão tentar explicar, chegar num consenso, né, do que isso pode acarretar para o indivíduo quando eu crio o indivíduo, não é, apenas, quando eu educo o indivíduo apenas para se adaptar na sociedade, ou seja, que indivíduo é esse que eu vou formar, que eu vou preparar, onde ele vai apenas se adaptar a um contexto
social. E aí, a partir da sexta questão, nós já vamos trabalhar com a perspectiva de educação trazida por Marx, né, por Karl Marx, e a sexta questão vai pedir: explique por que Marx afirma que o mundo das ideias, do conhecimento, das crenças e das opiniões se relaciona com este mundo material, da produção e do trabalho. Lembrando que o olhar marxista para a sociedade do seu tempo é um olhar voltado para o conflito, né? O conflito entre duas classes, onde esse conflito tinha lá como ponto central a produção material, não é o trabalho, ou seja, a produção de sobrevivência, tanto de uma classe como de outra, e as relações desiguais existentes entre essas classes, essas duas classes. Então, vocês vão colocar porque Marx afirma que no mundo das ideias, do conhecimento e das crenças está lá presente o mundo material. Então, sempre pensando nessa perspectiva do materialismo histórico dialético trazido por ele, onde o econômico, a produção, né, dos bens materiais de sobrevivência vai estar afetando diretamente essas outras dimensões. Na sétima questão, aponte a diferença fundamental entre Durkheim e Marx ao analisar o peso da sociedade sobre o indivíduo, tá? Então, lembrando que o Durkheim pensava a sociedade na perspectiva de que a sociedade se sobrepõe ao indivíduo, a sociedade é que molda o indivíduo da maneira que se espera que esse indivíduo seja adaptado àquele contexto social, e Marx pensava o indivíduo atrelado à sua formação, à sua posição social, ao posicionamento de classe. Então, vocês vão tentar elaborar, apontar a diferença entre Durkheim e Marx, tendo em vista que os dois tratavam a questão da sociedade como uma força superior à vontade do indivíduo. Mas existe uma diferença entre eles dois e é isso que vocês vão tentar identificar. Na oitava questão, fale sobre a noção de alienação, segundo Marx, e sua influência sobre a educação. Então, é importante que a gente, que se pense a sociedade, né, esse conceito de alienação trazido por Marx, e como isso pode influenciar no processo educativo, no processo educacional, não é, de formação desse indivíduo. Na nona questão, nós perguntamos, segundo Marx, qual deveria ser a preocupação da educação dentro de uma contraposição ao sistema capitalista vigente? Vocês lembram que nós, em um dos nossos vídeos, no nosso terceiro vídeo, nós falamos sobre a importância da educação na perspectiva trazida por Marx, aliada ao trabalho. A importância da educação pensada por Marx na perspectiva da emancipação, onde ele vai trazer 3 dimensões em que essa educação deverá contemplar para ter o indivíduo, para educar o indivíduo para a emancipação. Com base no pensamento de Marx, na 10ª questão, né, vocês vão tentar elaborar um pequeno texto, né, que discuta como os conflitos entre as classes sociais influenciam os processos educativos nas sociedades modernas. Ou seja, como Marx pensava esses conflitos de classe entre burguesia e proletariado e como isso influenciava e como isso impactava diretamente a educação na sociedade moderna. Que tipo de educação nós tínhamos? Que educação era voltada para uma classe? Que educação e formação era voltada para outra classe? Então, é importante que vocês tragam esses elementos para pensar a educação no contexto capitalista, analisado por Marx. Na 11ª questão, nós vamos trazer algumas reflexões sobre Max Weber, né? É o nosso terceiro clássico. Quais são as influências, segundo Weber, do amplo processo de racionalização ocorrido nas sociedades capitalistas modernas sobre a educação? Então, ele vai fazer toda uma leitura de como a racionalização, como a modernidade, como a sociedade moderna
vai se racionalizando, vai se burocratizando a um ponto tal onde a educação vai se tornar um elemento de estratificação social. A educação vai se tornar um elemento definidor de posições sociais dos indivíduos. Como a educação vai se tornando cada vez mais voltada para a preparação desse indivíduo para atuar no contexto da sociedade moderna, para exercer determinadas funções em determinadas instituições, para a especificidade. Então, ele faz toda essa leitura, essa análise, e também fazendo duras críticas à perda da essência e do objetivo que a educação tem. Então, ele vai fazer essa crítica e aí vocês vão tentar responder essa questão também trazendo essa crítica que o Weber faz, que a educação vai perdendo essa capacidade de formar o indivíduo para o mundo, né? Prepará-lo para o mundo, prepará-lo para a sociedade. Na 12ª questão, descreva a perspectiva sobre a educação apresentada por Weber e as críticas em relação aos objetivos para o qual o processo educativo estava direcionado. De certa forma, vocês vão colocar essa crítica na 12ª questão, mas a 11ª e a 12ª, elas estão bem próximas, né? Mas na 11ª vocês vão focar mais no processo de racionalização, que justificativa é essa que o Weber vai trazer para a sociedade moderna, do ponto de vista de como a educação vai tomando uma outra dimensão nessa sociedade capitalista moderna, né? Diante do intenso processo de racionalização. E na 12ª questão, vocês vão apresentar essas críticas que o Weber vai fazer a ponto de, para ele, a educação ofertada na sociedade moderna, tendo em vista esse processo de racionalização, vai perdendo o seu objetivo, a sua contemplação, no sentido de formar o indivíduo, de pensar a educação como uma proposição, uma dimensão para trazer a criticidade, provocar a imaginação, provocar a criatividade, né? Onde muitas vezes ele vai, no próprio capítulo que vocês fizeram a leitura, a chamada lá, Weber e o desencantamento do mundo. Então, ele vai tratar a própria racionalização desse mundo como algo que vai trazendo esse desencantamento, que a sociedade vai perdendo a sua capacidade, né? Os indivíduos vão perdendo a sua capacidade de contemplação, a sua capacidade imaginativa, dos mistérios, né? Da arte. Então, é essa a perspectiva que ele fala com relação a essa racionalização da sociedade moderna. Ok? Então, eu desejo a vocês um bom trabalho, que vocês possam conseguir relacionar essas questões às leituras realizadas, tanto no primeiro livro, né, que ele já traz o que é sociologia, onde ele já vai trazendo algumas pinceladas dos nossos clássicos, como nos outros capítulos estudados, onde Durkheim vai pensar a educação na perspectiva da coesão social, da harmonia, da ordem, né? E trazer o processo educacional como sendo um elemento importante na sociedade. Marx com os conflitos de classe e Weber pensando a ação social do indivíduo. Obrigada.